É muito difícil ver a depressão levar embora tudo aquilo que eu conquistei. O aumento do peso, o retorno da resistência insulínica, a piora da psoríase, da fibromialgia, da artrite, do hipotiroidismo. É muito difícil ter demorado tanto tempo para me reencontrar, para restabelecer minha saúde, e em questão de 1 ano, tudo ser levado embora de mim. Não está sendo fácil, mas o que me conforta e o que eu sou muito grata é porque hoje eu consigo voltar do lugar onde eu parei. Eu estava longe de atingir as minhas metas ainda, agora eu só preciso refazer aquele caminho que eu já fiz em algum momento. Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que lá eu conto um pouquinho como foi essa minha queda da depressão, proposta aqui do canal, e se você achar que faz sentido para você, fica aqui e me acompanha nessa jornada. Bom, aos poucos eu vou retornando à rotina e vou compartilhar com você, quem sabe algum dos ensinamentos seja importante, porque aqui nós vamos lidar com o fator inflamação. A partir de agora eu vou compartilhar algumas coisas que eu vou precisar mudar para começar a desinflamar meu organismo. Preciso apagar esse fogo aqui dentro de mim para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, para que eu recupere o meu organismo como um todo. Primeiro pilar aqui que eu preciso assim com urgência para ontem é a questão do vape, o cigarro eletrônico. Eu uso entre o cigarro analógico, que eu chamo o cigarro tradicional, né, e o cigarro digital, o cigarro eletrônico, eu tenho aproximadamente 30 anos de tabagismo. Isso não é fácil, eu já tentei parar inúmeras vezes, já usei inúmeros medicamentos e eu sempre voltei. Hoje eu sei, né, que muito tem a ver com o transtorno bipolar. O bipolar ele é mais impulsivo, ele tem alguns riscos maiores para a dependência química, então é um pouco mais difícil. Não é tão fácil como... Eu já ouvi diversos relatos de pessoas que simplesmente falam: eu vou parar de fumar, pega a carteira, joga fora e nunca mais. Isso com um paciente com transtorno bipolar é mais difícil. Eu estou falando isso pelo que os médicos dizem e pela minha experiência. Se tiver alguém aqui na mesma situação e quiser, né, passar a experiência, interessante. Comigo sempre foi assim, hoje eu consigo enxergar, né, melhor. E eu percebi que dessa vez, eu fazendo o tratamento direitinho, que eu já estou fazendo tratamento direitinho há 1 ano já, e realmente eu consegui diminuir bastante. Em dezembro eu comecei um tratamento e reduzi muito. Porém, eu ainda tenho alguns cigarros eletrônicos aqui. E esses cigarros eletrônicos, quando você deixa eles parados e que você vai usar de novo, eles ressuscitam. Então, de vez em quando eu dou um traguinho aqui, outro ali, e eu quero realmente eliminar eles. Eu vou fazer um processo de divórcio com o cigarro, estou precisando, porque o cigarro aumenta muito a inflamação, risco cardiovascular, a circulação, eu já não tenho a circulação muito boa, então são vários fatores, né? Eu estou muito ofegante, enfim, não vale nem muito a pena aqui ficar entrando no mérito de o quanto é ruim, porque a gente sabe que é ruim, né? Afinal de contas, nada que entre no nosso pulmão diferente de ar é bom. Nem o cigarro eletrônico, nem um outro aparelho que eu esqueci o nome também, que faz um vaporzinho. Mas enfim, esse é o meu ponto de partida, o principal. Certo? Então estamos combinados, né? No próximo vídeo eu espero trazer boas notícias, espero já ter feito esse divórcio. E se você é usuário de vape ou cigarro, pense nessa questão também na sua saúde, em parar. Você pode procurar apoio. Você pode procurar apoio com pneumologista, psiquiatra, através de posto de saúde. Eles têm um programa bem interessante que inclusive eu já participei. Infelizmente, dessa vez eu não encontrei aqui na minha cidade. Eu fiz um programa através de uma médica pneumologista, foi um programa particular, através do Instagram. Eu posso deixar o link aqui dela, tá? Foi muito bom, é muito bom o programa.
E é isso, eu só não estou mesmo participando direito das reuniões, que tem reunião, acho que toda terça, né, para ajuda, mas eles passam a medicação, o adesivo, tem todo um programa que eu preciso rever e me inteirar de novo para conseguir ter mais forças para sair. Agora vamos falar do segundo e primeiro pilar mais importante para você que não tem vícios, tá? Isso é independente da sua busca aqui, se você está acima do peso, se você busca uma melhor qualidade de vida, se é por doenças autoimunes, fibromialgia, independente. O sono é o fator principal, tanto o sono quanto o estresse, que você tem que organizar na sua vida. Antes de pensar em qualquer coisa, é o sono. Certo? E como estava o meu sono durante esse 1 ano de depressão? Meu sono estava completamente bagunçado. Eu estava totalmente viciada em telas, então eu não tinha horário para assistir televisão. Às vezes eu passava a madrugada inteira na TV. Teve período que eu estava dormindo muito, teve período que eu estava dormindo pouco, oscilou muito, um ritmo de sono que está sendo bem difícil recuperar, é bem difícil mesmo. Eu sempre tive um cronotipo mais noturno e isso acontece com uma certa frequência, pelo que eu ouvi um médico dizer, com bipolar isso é comum de acontecer, e eu vou tentar melhorar esse aspecto, porque eu percebo que eu fico bem melhor, bem mais ativa durante o dia, quando eu durmo mais cedo, quando eu acordo mais cedo. Então o ideal é que eu esteja dormindo entre 10 e 11 horas no máximo e acordando entre 6 até 8 horas da manhã. Para mim é o perfeito, e aos poucos eu estou conseguindo. Hoje, por exemplo, eu consegui acordar às 8, mas ontem eu não dormi tão cedo, eu dormi já era mais de meia-noite. Para acordar, a dificuldade é um pouco menor do que para dormir. É como se à noite me despertasse o ser do saber. Eu tenho vontade de pesquisar várias coisas, de ver várias coisas, sabe? É incrível isso, aí eu fico ali, às vezes eu tô morrendo de sono e minha mente quer continuar fazendo alguma coisa. Não é fácil para mim. Então vamos lá, as questões do sono, né? O sono, olhando pela medicina chinesa, a gente tem os horários, né, que o organismo ele funciona. Às 11 horas, até às 11 horas é o horário perfeito, é o horário perfeito para você já estar ali no início do seu sono, porque o fígado ele vai trabalhar nesse horário. É ali naquele momento que o seu organismo vai fazer a desintoxicação, vai fazer todo um trabalho. Enquanto você está repousando, o seu organismo está fazendo inúmeras funções no seu corpo, que é para provocar uma melhora no seu organismo, na sua saúde. Por isso que é tão importante essa regularidade do sono. Tentar manter sempre um horário para dormir, um horário para acordar. Gente, dormir o mais possível, sabe, do horário ali ideal, que é entre 11 e 6, 7 da manhã, manter ali às 7h20, se eu não me engano. Eu vou até colocar aqui um aplicativo, deixar aqui na tela, um aplicativo que eu gosto, que ele faz o cálculo de um horáriozinho. Se eu não me engano, é a cada 7h20 que você acorda um pouco mais repousada, sabe? Eu tenho usado ele, eu já usava antigamente, aí passou a ser pago, eu encontrei outro e assim nós vamos. Mas eu me senti assim melhor. Sem dormir direito, o seu cérebro ele não vai conseguir regular os hormônios, a dor, a inflamação, a fome, a compulsão, seu intestino. Tudo isso vai ser regulado ali durante o sono. Então, se você não tem um sono equilibrado, você está perdendo sua saúde. Aí aqui nós entramos em outro pilar também, que está ali, ó, juntinho ali, ó, com sono. O estresse, você tem que perceber e tentar minimizar aquilo que está te causando estresse. Eu sei que essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis do mundo que a gente está vivendo hoje, né? É estresse em trabalho, é estresse em casa, é o fator do estresse da vida moderna e que é muito difícil. Então, tem coisas que não tem como tirar da sua vida. Você não vai tirar a família da sua vida, você não vai tirar muitas vezes o trabalho da sua vida,
nem não sem ter um plano, né? Se no caso às vezes você até quer mudar de profissão, quer sair daquele emprego, mas você precisa se estabilizar em outra coisa, precisa ter um plano. Então não é tão simples assim lidar com os fatores estressantes. Então você vai ter que aprender a modular. O que a gente pode lançar a mão aqui é da meditação. A meditação ajuda muito nesse caso do estresse. Eu sei que para muita gente é difícil, né? Como é que eu vou silenciar minha mente? Eu sei, não é fácil. Realmente, hoje eu consigo porque o transtorno bipolar, eu tô equilibrada. Mas confesso que nas fases que eu não estava, mesmo eu vindo de uma época, de um período de muita meditação, quando eu entrei em desequilíbrio eu não conseguia mais. Mas você pode procurar aqui mesmo no YouTube, procura assim, meditação guiada. Você deita num quarto escuro, faz deitadinho, não precisa fazer aquela posição sentada de lótus, não precisa, sabe, sem muito frufru. Com o tempo você vai gostando da prática e você vai procurando outros meios. Estou falando por experiência que comigo foi mais ou menos assim. Hoje eu posso sentar ali, eu sento no meu lugarzinho ali, num canto, sem música, sem som, sem nada, e fico sentadinha na minha posição, às vezes eu fico deitada, mas por muito tempo eu usei essa meditação guiada e funciona muito bem. Aí nós podemos lançar a mão aqui de óleo essencial, tanto para sono como para estresse. Eu gosto muito do óleo de lavanda, gosto do óleo de laranja, acho muito bom também. São esses dois os principais. Aproveitar para indicar um que eu gosto também quando eu estou estudando, quando eu preciso aqui criar o roteiro, né, para o YouTube. Eu preciso de foco, eu gosto muito do óleo de alecrim, 3 óleos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os óleos que eu indico. Vamos ver o que mais eu posso agregar aqui para ajudar vocês. Suplementação, eu gosto muito da melatonina. Não é todo mundo que se dá bem, então é uma questão de testar, né, para sono. Basta uma gotinha, a melatonina líquida, uma gota no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia não tá dando muito certo, tenta 2 gotas. No terceiro dia, se não der certo, 3 gotas. Se passou para 4, vê que deu insônia, passa para 3 e tenta manter ali. E você procura ver qual é a sua dosagem. Ele pode ajudar, tá? Não tô prometendo cura aqui, é como eu falei, não é todo mundo que se dá bem. Eu me dou super bem com a melatonina quando eu não estou em crise do transtorno bipolar. Quando eu estou em crise, eu preciso de um medicamento mais só. Já testei, por isso que eu estou falando. Então, se você tem problema de insônia, toma chá. Também vou deixar chás aqui, que eu acho interessante, que eu já tomei nos períodos que eu tô com o transtorno equilibrado, mas que ainda tem um soninho, mas que o remédio já não é mais necessário, que eu atinjo esses níveis, né? Que eu e minha médica a gente já conversa, que é sempre o menos. Então eu fico só com medicamento para o transtorno e o sono, quando ele começa a regular, eu vou diminuindo a dose do medicamento, né? O medicamento mesmo farmacêutico, e passo a utilizar outras coisas quando é preciso. Para o estresse, uma planta que eu acho muito fantástica é a ashwagandha. Eu não sei hoje como é que tá, porque teve período que eles suspenderam, não estava podendo vender, então hoje eu não sei realmente como é que tá. Eu ainda cheguei a manipular para uma pessoa que me pediu, mas foi pela farmácia de manipulação, né, com receita. Eu não sei se direto pedindo na farmácia consegue, mas é uma das que eu gosto para modular, principalmente se você está com cortisol desregulado, alto ou baixo, porque ele modula. Se o cortisol estiver alto, ele abaixa, se estiver baixo, ele aumenta, então ele faz essa modulação. Eu gostei muito das vezes que eu usei. Aí aqui nós podemos também falar em complexo B, né? Todos da vitamina B, mas em especial a B12, porque eu fico até um pouco chocada com os exames que eu vejo, a quantidade de pessoas que estão com a vitamina B12 baixa. São 2 vitaminas que eu vejo, mas também são as vitaminas que são mais pedidas entre os médicos, que são a D e a B.
elas geralmente estão baixas. Inclusive eu fui fazer meus exames sexta-feira, essa semana que passou, e eu tenho praticamente certeza que eu estou com alguma dessas baixas quando eu estive em depressão, eu não estava ligando nem para me suplementar direito. Eu me descuidei da minha mãe, que também, né, estava com depressão. A minha mãe, o resultado dela já saiu e estava em 16 a vitamina D dela. Não ia melhorar nunca, nunca. E eu estava tão desorientada, né, que eu não fui capaz de perceber. Mas é isso, né? A nuvem negra já passou, estou melhor, estou já tomando providências aí do estrago, estou consertando o estrago que a depressão causou. E por último, e o mais importante, é fazer a higiene do sono. Como é que você vai fazer essa higiene do sono? 1 hora antes de dormir, você vai começar a preparar o seu organismo para ir silenciando. Você pode deixar as luzes de casa mais baixas, deixar uma luz mais distante, um abajur, algum fundo de luz, né? Deixar a casa mais escura, ler um livro, fazer uma meditação, fazer um cuidado, né? Rotina facial de repente, tomar um banho relaxante, inventar aí alguma coisa nessa 1 hora, mas saia das telas. Colocar um podcast e ficar só ouvindo sem precisar, né, tá com a tela na tua cara, ou até um livro para escutar, um audiolivro. Inventar alguma coisa para fazer, que inclusive eu vou ter que inventar essa alguma coisa para fazer também, para conseguir fazer essa higiene do sono. 1 hora antes. Essa 1 hora antes é aquela hora que você vai tomar o seu chá, que você vai começar ali a inalar a lavanda ou a laranja doce, você vai pingar uma gotinha, 2 na mão, vai esfregar, vai inalar 1 hora, meia hora antes ali. Se você, por exemplo, vai dormir às 10, às 9 horas você começa essa rotina. Vai ali, vai inalar, vai relaxando. Você pode escrever de repente um diário de papel, de preferência. Analisar como é que foi seu dia. Você pode fazer um diário da gratidão, que é muito bom. Você conseguir, né, mudança de padrão de pensamento, começar a parar de reclamar das coisas e começar a ver ali, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Fazer esse exercício é sempre bom. O que mais? E, gente, tem infinitas coisas aqui. Algum hobby que seja uma coisa mais tranquila de se fazer. Bom, aí você dormiu. Quando você acordar, assim que você acordar, se expõe à luz do sol. Tem gente que acorda e já sai, né? Coloca logo aquele lindo óculos no sol e sai. Gente, dá um tempo. Deixa o seu organismo absorver essa luz da manhã. Isso é muito importante para regular o reloginho que a gente tem lá dentro. Eu vou tentar falar o nome aqui, que eu acho que é núcleo supraquiasmático. É uma glândulazinha que tem lá no meiozinho do cérebro, que ela pega essa claridade e ela começa a regular o seu ciclo. Então você vai começar a perceber que você vai começar a ter sono no horário mais propício e vai começar a acordar mais naturalmente. Eu diria que esse passo ele é o mais importante de todos. Eu começaria por aí. Tá com dificuldade para dormir? Comece por aí. Às vezes você só está usando tela em excesso. Às vezes é só isso e você achando que você está com algum problema psiquiátrico e já vai logo procurar um psiquiatra e tomar um medicamento forte. E se você não quer perder esse relato, quer me acompanhar para saber como é que está indo a minha evolução, fique por aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder nada e compartilha com aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. No próximo vídeo
Eu vou contar um pouquinho, né, como está sendo esse processo do que eu me propus a fazer aí. Aí eu já volto, talvez, aí trazendo um pouquinho sobre as marmitinhas, como eu tô fazendo, ver se eu já consigo preparar alguma coisa aí mais sobre isso. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima!